Queria muito começar esse vídeo falando como esse livro é incrível e como eu dei 5 estrelas, principalmente porque o livro está sendo divulgado, sendo recomendado para leitores de pessoas normais e um dia. E assim, esses 2 livros eu dei 5 estrelas e favoritei. São livros muito importantes para mim. Um dia, inclusive, sobreviveu à releitura. Então, assim, eu tava esperando um livrão, mas não foi o caso. Não foi ruim, né? Mas também não foi bom. Foi um livro razoável. Esquecível quase, assim, sabe? Não foi um que eu vou lembrar porque ele tem pontos assim que eu odiei. Não, mas também... É isso, beijo. Até o próximo vídeo. Então, o que esse livro tem em comum com Pessoas Normais e um Dia? A gente vai acompanhar o casal principal ao longo de muitos anos. Começa na adolescência até a vida adulta, então são muitos anos aí que a gente vai acompanhar esse casal. É a única semelhança, tá? Não tem nada que me lembre Pessoas Normais e um Dia. E, gente, eu amo esse tipo de livro. Amo livro que passa durante muitos anos, encontros e desencontros. Eu acho uma delícia, assim. Principalmente que tem muita coisa, tem muitos obstáculos, então eu gosto de ver os obstáculos, sabe? Não gosto de casalzinho que fica muito felizinho. Principalmente se o casal fica junto já no começo do livro, assim, já me irrita. Mas enfim, eu gosto desse tipo de história. Mas não acho que funcionou muito bem para Conversas na Madrugada, porque a autora não conseguiu dosar muito bem quanto tempo da história se passa num momento, quanto tempo em outro, então ficou chato, ficou exaustivo ler o livro, tanto é que eu comentei lá no Instagram. Gente, virou questão de honra terminar esse livro. E assim, eu poderia ter largado esse livro no começo? Poderia, mas eu fui lá pro sumário, né, ver se demorava muito tempo pra gente ter o pulo, o avanço no tempo, assim, então eu meio que fui esperando e torcendo pelo avanço ser melhor, assim. Mas, enfim, deixa eu contar sobre o que é essa história antes de destrinchar a minha opinião. Antes de continuar o vídeo, preciso lembrar vocês de se inscreverem no canal, porque eu sei que vários de vocês assistem as resenhas, mas não estão inscritos. E também não esqueça de deixar uma curtida, porque isso ajuda bastante na recomendação dos vídeos para outras pessoas. Beijinho, agora podem continuar assistindo. O casal dessa história é o Will e a Rose. O Will é um rapaz, assim, que ele é aquele que não quer planejar nada pro futuro dele. Ele não quer ter certeza de nada, ele só vai se formar no ensino médio e fazer o que der na telha dele, ele quer ser livre. Apesar de ser muito inteligente, ele não vai usar isso pra nada específico, assim, é só muito fácil pra ele nesse sentido. Ele tem um pouquinho de revolta, assim, a gente sabe que ele tem um pouquinho de revolta com as coisas, porque ele não consegue expressar muito as coisas. Então, ele vive a vida dele de uma forma sem se envolver muito com as coisas. Principalmente porque ele vive com a avó e a irmã mais nova, porque a mãe dele deixou ele, decidiu que não queria ser mãe. Então, deixou ele e a irmã dele com a avó e foi pro mundo. Então, assim, ele tem esse sentimento muito grande de rejeição em relação à mãe. Mesmo que a avó trate ele, assim, muito bem, ele tem muito esse respeito pela família com quem ele convive. Mas, querendo ou não, não dá pra ignorar o sentimento de rejeição que ele tem em relação à mãe dele, né? Sem falar no pai, assim, mas ele nutre muito esse sentimento em relação à mãe. Então, ele tem esse desapego, assim, em relação à vida, não quer pensar muito, ele só quer ser livre. Já a Rose é o completo oposto. Tudo na vida dela é planejado. Tudo na vida dela já está esquematizado, ela tem horário para tudo, tudo já tá pronto. Ela só tem que se esforçar para alcançar. E isso vem muito da forma como a mãe dela cobra as coisas dela. Ela é muito, muito, muito cobrada por perfeição. Então, ela tem que ir para tal faculdade, ela tem que fazer isso, as notas delas têm que ser tal, ela tem que se vestir de tal maneira, ser perfeita, se comportar de tal maneira. Então, a mãe dela é muito exigente. A gente tem diversos momentos em que ela só queria que a mãe dela acolhesse ela. Só que por querer que a filha seja alguém ou tenha essa estabilidade, ela se mantém muito distante da Rose. A gente só sabe que a Rose quer que dê certo tudo aquilo dali para que a mãe reconheça ela, assim. Então, ela vive muito por esse reconhecimento que é a única forma que ela tem de amor em relação à mãe, né?
Então, ela é super certinha, então ela tá super focada e nisso ela desenvolve algumas coisas, principalmente em relação ao toque. Tem muita essa pressão sobre ela. Uma pressão que não existe em relação ao irmão gêmeo dela, que assim, eles são um em carne, é a pessoa favorita dela no mundo, só que a mãe não tem o mesmo tipo de cobrança em relação ao irmão dela. Então ele é muito mais alegre, muito mais despojado, assim. Ele parece que respira, sabe? Mas ele ajuda ela de alguma forma. Então ele consegue tenta aliviar o máximo possível da pressão que a Rose sente em relação à mãe, né? E ele vai ser a ligação do Will com a Rose, porque ele faz uma matéria avançada de matemática e o Will é a dupla dele, assim. Então eles estudam juntos e ele... Fora da escola também ele quer estudar, sabe? Então... O Will vai conhecer a Rose a partir do irmão dela. E ele meio que se apaixona ou se encanta pela Rose desde a primeira vez que ele conhece ela. O que ele estranha um pouco, né? Porque ela é totalmente diferente das outras garotas que ele se envolve, assim, que ele consegue manter distância, né? Porque ele se envolve com as garotas, mas ele está sempre muito distante. E de alguma forma, ele tá distante dela, mas ele se envolve com ela, assim, em questão de sentimento. E assim, eles não vão poder ficar juntos. É óbvio. É até um clichê, né? Assim, o que cada um dos personagens representa. A gente já viu isso em muitas histórias. Mas eu tava com uma esperança de que fosse melhorar, principalmente porque a gente vai acompanhar eles por muitos e muitos anos. Então, isso já pressupõe que a gente vai ter encontros e desencontros ao longo do ano. Do ano não, dos anos. E daí que pode superar o clichê, né? Que a gente já conhece. Só que a autora fica muito, muito, muito tempo nesse início, nesse desenvolvimento do amor deles ainda na adolescência. É muito, muito tempo, gente, sério. E fica cansativo, porque aquilo... Eu acho que ela tentou dar uma base pra esse amor deles, pra tudo que aconteceria depois. Só que... Teve um momento, assim, que... Tá, eu já sei que eles gostam um do outro e não podem ficar juntos. Não precisa repetir pra que a gente saiba sobre isso, sabe? O fato de eles serem muito diferentes e a Rose decidir, né, que eles não podem, por isso e aquilo, pra mim já seria o suficiente pra que a gente pudesse acompanhar ao longo dos anos, né? Porque os obstáculos vão ser outros ao longo dos anos e os questionamentos e muita coisa que a gente pensa na adolescência vai ressignificando, né, ao longo da vida adulta. Só que a autora escolheu colocar mais um peso sobre o distanciamento deles, um acontecimento específico ali, que eu acho que ficou... Eu não digo que ficou forçado, mas... Não foi algo que ela conseguiu mostrar pra gente. Ela se perdeu tanto, ela quis ficar tanto em desenvolver eles ali, né? Ai, não podemos ficar juntos, olha... e tal, que quando aconteceu isso, foi meio que, isso aconteceu, pá, agora a gente lida com isso e vamos ver os reflexos disso, sabe? E eu acho que era um ponto que poderia muito ser trabalhado. Envolve um personagem que eu acho que tinha potencial para agregar muito na história e a gente ter um pouco mais sobre ele, e não ficar só essa coisa... chata. Gente, sério, a primeira parte do livro é chata. Como eu disse, eu fui no sumário ver quando ia avançar no tempo, porque já tava impaciente. E quando eu vi, então nesse capítulo aqui ela vai avançar no tempo. Eu só fui fazendo contagem regressiva pra chegar no tal capítulo. Então foi aí que eu decidi que eu ia ler até o final pra ver onde ia dar. Tem muito livro que é assim e que se explica, sabe? Então eu fui dar um voto de confiança, mas realmente foi um pouco difícil pra mim. Em vários momentos nesse começo do livro, gente, eu ia ler o livro, eu dormia. E não é algo muito comum pra mim, sabe? Pegar um livro e dormir. Beleza, eu posso desfocar, mas dormir, o livro tem que estar muito chato pra eu dormir. De fato, a fase deles na vida adulta é bem melhor. Eu acho que a autora tem um repertório melhor pra isso. Mas ainda assim, não me fez gostar dos personagens, tá? Não é uma história que eu me identifique de forma nenhuma com nenhum dos dois personagens. Qualquer decisão que eles estavam tomando ali, eu discordava de todas. Eu dava vontade de falar assim, coragem, Rose, coragem, mulher, reage. E o Will assim, deixa de ser burro.
Dá uma vontade de levantar, dar um chacoalhão nos dois, assim, ó, porque cada escolha que eles foram fazendo ao redor, ao longo dos anos e como eles voltavam a se ver e tal, eu pensei, meu Deus do céu, tem que ter uma santa paciência desses dois, assim, eu acho que eles têm que gostar muito do outro. Na verdade, o Will tem muita paciência e a Rose não se decide, né, em certas coisas. Mas enfim, no final de tudo, nessa fase aí da vida adulta, eu tava ali com a minha pipoquinha pra ver onde que ia dar, mas Deus o livre encontrar esse tipo de gente na minha frente. Não tenho paciência. Cadeiras à parte, gente, o livro vai tocar em assuntos sensíveis como o toque, a ansiedade, o luto, mas eu não acho que se aprofunda tanto, tá? Se ele se aprofundasse, eu acho que a gente ia se envolver mais com os personagens, mesmo eu não me identificando com as escolhas deles, eu acho que eu poderia me identificar com as situações ou com algumas formas de se sentir em relação a algumas decisões da vida. Mas não foi uma coisa que eu me senti conectada. Eu acho que a autora não soube explorar essa parte, assim, que eu acho que seria de bom tom para a história, sabe? Seria muito bom, principalmente explorando o quanto um e outro são importantes na vida de cada um. E não só o que vai acontecendo na vida, sabe? Eu acho que explorar os sentimentos de uma forma mais expressiva. E não falar, ela tá se sentindo assim. Só falar, ela está se sentindo assim. Ao invés de explicar, mostrar pra gente isso. Então fica muito, no passado ela se sentiu assim, é assim que tá acontecendo. Então parece meio, podia ter desenvolvido melhor essa parte. Dá vontade de ir riscando de vermelho e falando, aumenta isso aqui, desenvolve isso aqui, porque isso acontece. O livro não é de todo ruim, mas eu acho que ele merecia uma edição melhor, né? Edição de editor mesmo. Tipo, vamos cortar essa parte, porque o livro tem 300 e poucas páginas, mas assim, pra mim pareceu extremamente extenso. Então tem várias partes ali do começo que pra mim poderiam cortar. E outras poderiam ser mais desenvolvidas, com mais detalhes, com mais profundidade. Então eu acho que faltou uma edição no livro mesmo. Então eu terminei a leitura com um sentimento do o que essa leitura poderia ter sido, o que essa história poderia ter sido. Não é bom, nem ruim, dei 3 estrelas, mas é esquecível, sabe? Então, não sei se vocês gostaram dessa história, eu não vi muita gente falando sobre esse livro aqui no Brasil ainda, até que foi lançado no final do mês passado. Enfim, gente, beijo e até o próximo vídeo.